É isso. 12 minutos de vídeo, 12 minutos de assobiada, tá certo? Assobiei uma música do Chico. Eu não sei como é o nome dessa música. Hoje o samba saiu, mas não é isso, não. Quem te viu, quem te vê. Eu acho que é isso aí. Quem te viu, quem te vê. Então veja aí, o Chico, poeta, ele estava domingo lá, ali em Copacabana, certo? Movimentando a massa progressista, a massa racionalista, a massa humanista, tá certo? Diga o que você quiser dizer, tá certo? Uma massa que não é necessariamente apenas aí, sabe, cultora da liberdade, tá certo? A liberdade foi ali, sabe, acentuada na modernidade. Veja, a modernidade começa no século XVI, tá certo? E no século XVII ela acentua e é consagrada, tá certo? No século XVIII e século XIX a vontade é apregoada, mas o fato foi, veja que o Kant no século XVIII ele acelerou e acentuou e destacou a vontade, tá certo? Mas também a liberdade. Eu penso que a liberdade é um argumento, tá certo? É um argumento conceitual, tá certo? É um argumento lógico, é um argumento racional, tá certo? Já a vontade, talvez a gente feche com aquela posição do Arthur Schopenhauer, tá certo? De que a vontade ela está mais no corpo do que na mente, tá certo? Já a liberdade é um conceito, certo? É um produto mental, é um produto moral, é um produto ético, tá certo? Moral no sentido individual, ético no sentido coletivo, de ágora, certo? De cidadania, tá certo? Eu penso dessa maneira, tá certo? E então veja que o Chico músico, poeta, o Chico principalmente poeta, um cara da estética, certo? Tava ali, sabe, ali desistiu, não quis ser capitalista. O pai dele era ali, sabe, um intelectual, sabe, a família intelectual, a família letrada. E ele, então, ali, uma família que não tinha preocupações materiais, não tinha problema de falência, tá certo? Porque as famílias, assim, com poucas posses, sabe? E que não fazem investimentos no mundo de risco dos negócios, eles ali, sabe, vão se aguentando, vão tareando, sabe? Vão ali, para lá e para cá e para lá, tá certo? E chegam no final sem a ameaça de falência, tá certo? Quando a privação vem ali dos meios econômicos, certo? Há uma redução no consumo e assim vai se equilibrando. E o Chico nasceu aí, sabe, nesse meio aí, tá certo? E frequentou escolas particulares, certo? Com certeza, tá certo? Teria que ver isso aí. E frequentou meios civilizados, sabe? Ali, eu estou tentando me lembrar aqui de um meio onde ele começou a desenvolver a arte musical dele, a levar um violão debaixo do braço e ali, sabe, aprender os acordes, tá certo? O Chico trabalha a composição dele numa versão não clássica da música popular brasileira. A música popular brasileira tem muito a ver com Portugal, muito a ver com a França, tá certo? E aqui no Brasil se desenvolveu um tipo de arte musical e de toque de violão, um pouco peculiar, tá certo? Então se deixou de tocar, por exemplo, o violão pontuado, tá certo? E para se tocar um violão com as cordas puxadas, tá certo? E aí é que entra a questão da bossa nova. O violão moderno, tem um cara chamado Paulinho Nogueira que ele é autor de um manual, de acordes, certo? E eu me lembro, eu possuía um manual desse, sabe? Esse manual eu cedi para um filho que eu tenho, tá certo? E que hoje conseguiu desenvolver a arte musical nele. Ele trabalha hoje com a música digital, tá certo? Tanto que ele liberou uma caixa de som para mim na mão grande, certo? Uma caixa de som mecânica. Tá? Ora, porra. E eu lembro, sabe, que quando eu fui professor de violão, sobrevivi, eu acho que 3, 4 anos dando aula de violão ali, sabe? Também sendo mais ou menos ali como fazia a família de Chico, sabe? Controlando ali, sabe? O pouco recurso, tá certo? Ali, não comendo muito, tá certo? Evitando de gastar, evitando de ir para folguedos, tá certo? Folguedos
períodos noturnos, sabe? Eu não tinha amigos em Manaus, então eu não tinha vícios na noite, por exemplo, sabe? De me embriagar à noite, sabe? De consumir drogas, aquela coisa toda. Era um cara que dormia cedo e acordava cedo, sempre foi assim, tá certo? Acho que foi hábito do seminário, tá certo? No seminário a gente dormia 9h30, estava todo mundo recolhido num grande dormitório, sabe, de uns 30 metros de comprimento, tá certo? Por uns 10 de largura, havendo camas à esquerda e camas à direita, tá certo? O meio era dividido e havia ali a parte que ficavam os maiores e a parte que ficaram os menores. Durante muito tempo eu fiquei na parte dos menores. Eu não me lembro de ter ido para o lado dos maiores, olha, eu não me lembro não. E assim, então, 9h30, sabe, a gente estava caindo pelos cantos já, depois de um dia de intenso horário de atividades, tá certo? A gente não parava, tinha horário para tudo, tá certo? E era um horário que esgotavam principalmente a mente. Quando chegava a noite, sabe, a mente estava cansada, queria repousar. 9h30 da noite, sabe, não tinha novela, não tinha TV, sabe, assim, sabe, não tinha essas coisas, essas distrações. Aí a gente ia ou para a rede, ou para a cama, ou para a cama, ou para a rede, tanto fazia, tá certo? Quando era 5h30 da manhã, tocava um sino. Era um sino que tocava. Veja que na época ali, sabe, a eletricidade, eu não sei como é que era isso, mas tinha um motor de luz no seminário, sabe, que ligava, acho que 4 horas da manhã para dar luz ali para os padres ali que acordavam cedo, tá certo? Os padres não dormiam junto com os aspirantes, tá certo? O nome lá da escola era Aspirantado Salesiano da Amazônia, tá certo? Era esse o nome que tinha. Antes foi Casa do Filho do Seringueiro e depois se tornou Aspirantado Salesiano, certo? Salesiano da Amazônia. E os padres dormiam no piso, eram 3 pisos, certo? O térreo, o primeiro piso e o segundo piso. E assim, os padres ocupavam o piso do meio, tá certo? Onde havia quartos individuais, tá certo? Eles ficavam por ali. Já no andar de cima, no terceiro, a partir do térreo, se conta 3, o térreo, o primeiro andar e o segundo, certo? A gente dormia no segundo, e só se tinha acesso ao dormitório, lá ao local de dormida, sabe? Só à noite, certo? Só à noite. Depois que se descia, sim, nós tínhamos que trocar de roupa, tá certo? Havia atividades pela manhã onde você tinha que, sabe, trocar de roupa, tirar a roupa, sabe, de permanência de dia, tá certo? E colocar roupa de trabalho, aquela coisa toda, roupa de faxina. Mas depois disso, sabe, não se tinha acesso ao dormitório, não, bicho, não se tinha acesso ao dormitório, não. Tinha que levar ali, sabe, direto. E só se voltava à noite para valer, tá certo? Só à noite para valer, tá certo? E de manhã, 4 horas, o motor era ligado, sabe? O motor para dar iluminação para os padres ali nos seus quartos, tá certo? E a gente que estava ali, sabe, eu vi o motor ligar, já sabia, sabe, que o dia estava amanhecendo e que todo mundo ia pular da cama às 5h30. Uma merda, sabe, porque 1h30, sabe, a gente ficava naquela tortura de levanta, não levanta, levanta, não levanta, ninguém podia levantar, sabe, ali, sabe, para fazer alguma coisa, acender uma luz, não tinha essa liberdade, tinha que ficar na cama ou na rede ou na cama ali, sabe, esperando, sabe, o horário, dar o toque de um sino, não sei se era sino, não lembro, acho que era um sino que tocava, dava ali uns pontos ali, sabe, um sinal, e a gente pulava, corria lá para o sanitário, ali para o vão do sanitário, onde havia os sanitários, e havia vão de torneiras ali, sabe, de pontos de torneira para se lavar o rosto, escovar os dentes, tá certo? Quem tinha pasta, nem todo mundo tinha pasta de dente. Eu me lembro que eu tinha a pasta Colinos, tá certo? Mas de manteiga eu não tinha, tá certo? O pão que a gente tomava café de manhã, sabe? Café com pão e leite. O leite era leite da Aliança para o Progresso. Eu já falei aqui da Aliança para o Progresso uma vez, que era uma organização patrocinada pela USAID, eu acho, tá certo? E chegava, sabe, aqui em Belém do Pará, provimentos, sabe, de produtos, produtos estadunidenses que eram trazidos lá dos Estados Unidos para cá e distribuídos para pessoas carentes. Alguns diziam, rapaz, na época havia uma preocupação com essa história da reprodução, sabe, com essa história da fertilidade do Brasil, sabe, havia preocupação com a ocupação dos espaços, com os parcos recursos da natureza, sabe, com o excesso de população. Como é que chama aquele cara que se preocupava com isso? Não vou lembrar agora e nem vou fazer esforço para me lembrar.
Depois ele veio na manhã, aí eu lembro, tá certo? E eu só sei, rapaz, que a gente tomava café com leite, era um leite forte, sabe? Leite que ele vinha em pó e era ali, sabe, recuperado, sabe? E ali servia, ali, sabe, era servido pra gente. Mas era o café com leite e pão, mas só que o pão não tinha manteiga. Aí o que é que a gente fazia, rapaz? Torcia para sentar à mesa, sabe? A mesa tinha 4 lugares e ali, sabe? Todo mês havia um rodízio de posição, de mesa, tá certo? Todo mês havia troca de mesas, tá certo? E eu não sei por que era assim, certo? E a gente torcia quando nessa mesa, sabe, de 4 lugares, havia um em que sentava ali, sabe, um aspirante que, sabe, cujos pais trazia manteiga, pô, sabe, trazia manteiga de casa ali para os filhos, tá certo? E a gente sentava e às vezes o cara, sabe, ele cedia um pouco, sabe, para os outros três, sabe, os outros três da mesa, tá certo? Às vezes eles não queriam ceder, não, tá certo? E a gente não podia pedir, pô, que vida escrota é essa, bicho, sabe? Veja que a desigualdade social já estava ali na mesa, ali no aspirantado, rapaz, sabe, ali. Estava em tudo ali, rapaz, na origem de cada um, sabe, na roupa que vestia, sabe, no calçado que vestia, sabe, sabe, na indumentária que vestia, tá certo? Porra, era foda. É quando foi, rapaz, a vida, sabe, a vida dos comuns, sabe, dos comuns no clã, sabe, é foda, bicho, viu? Porra. Nessa história aí de falando de clã, tem a família, tem um clã, certo? A família dá lugar ao clã, tá certo? E no clã tem muitas ali, sabe? Ali o centro é o pai e a mãe, tá certo? E no entorno tem os filhos e cada filho ali, sabe, compõe o clã, tá certo? Depois esses clãs aí, sabe, esses filhos aí vão fundando os novos clãs e aquela coisa toda e tal, tá certo? Isso chega aí na fundação ali da cidade, sabe, da sociedade, entendeu? O conjunto de muitos clãs. E eu só sei dizer, rapaz, que tudo isso percorre minha cabeça e tudo isso são lembranças, rapaz. Eu estava falando lá do seminário do aspirantado salesiano, em que a gente não comia pão com manteiga, de regra. Era a regra. O seminário não servia manteiga, tá certo? O pão era seco. Pô, a vida foda essa. Mas eu só sei que era assim, rapaz, sabe? E por que eu estou falando ali do seminário? Me perdi, falei demais, tá certo? Quando já são 13 minutos de vídeo, tá certo? Mas o fato é que hoje, sabe, hoje é terça-feira, é dia de ir para a novena, tá certo? Ali então, quem crê, sabe, quem crê a fé cristã, a fé cristã católica, tá certo? Então se dedique hoje a lembrar que hoje é terça-feira, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá certo? E para quem se considera inseguro, para quem se considera sendo crente, tá certo? E ali, sabe, e não tem problemas com crenças em santos e anjos e Deus e não sei mais o que. Então se dedique hoje, sabe, a lembrar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora, mãe de Yeshua, tá certo? Eu não sei onde foi que ela surgiu, mas a pintura dela, eu já falei aqui uma vez, sabe? Parece muito com aquelas pinturas ali, sabe? Do mundo ali da Turquia cristã, tá certo? Da igreja ortodoxa, então, quero dizer, tá certo? É que nem a Nossa Senhora de Nazaré, ela, sabe? A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro parece muito com Nossa Senhora de Nazaré, tá certo? Ali aquele manto, sabe? Aquele manto caindo sobre a cabeça, sabe? Yeshua bebê no colo, tá certo? Mas eu lembro que é uma gravura, a própria gravura, a estilística da Basílica de Nazaré, para mim também é ortodoxa, sabe? Lembra, é uma construção clássica, teria que ver isso aí, tá certo? Eu não sei. Mas é assim, rapaz. A Igreja do Perpétuo Socorro ali na Sacramento é um prédio comum, tá certo? Pelo que me lembro, sabe? Porra, bicho. Então, assim, sabe, quem puder, vai. Eu não vou, tá certo? Eu não acredito, sabe, aí nessas coisas. Eu não tenho crença cristã, assim, sabe? Não ocupa a minha, aí, sabe, aí a minha vida, sabe, a minha existência, aí ter crenças, sabe? Hoje de manhã eu assisti um vídeo sobre a origem da religião, tá certo? Que não deixa de ser uma criação, sabe, uma invenção humana, tá certo? Muitos dizem, sabe, que quem propaga a existência, né, de entidades de entidade de crenças religiosas, eles são inspirados por um Deus, por uma entidade divina, tá certo?
e de repente ele não deixa de ser apenas um mensageiro, tá certo? Ali, sabe, um vetor, sabe, um vetor de comunicação, tá certo? O cara, aquele cara, o Moisés, tá certo? Ele teve, sabe, ele teve esse tipo de experiência, tá certo? O Deus ali dos Hebreus falava com ele, tá certo? Ele tinha contato direto com o Deus, sabe, o Deus hebreu, tá certo? Moisés, eu estou falando, tá certo? Então, assim, e outros aí, tá certo? Em outras crenças conseguem, então, sabe, aí, sabe, outras religiões conseguem, sabe, esses tipos de contatos. Eu não sei, eu só sei que na Igreja Católica tem essa questão, sabe, de poder se comunicar, de poder orar, sabe, ir a um templo, ir ali no coletivo religioso ali, sabe, fazer ali um processo de mentalização em que ali se acede sabe, a um espaço magnético, a um espaço forte de energia, sabe, de energia mental, tá certo? E eu penso que esse processo aí faz bem para as pessoas que vão ali, tá certo? Porque há esse comunicado coletivo, sabe, esse circuito, e veja, eu penso que por conta disso, sabe, o crente volta uma semana depois, tá certo? Ele volta uma semana depois e volta uma semana depois, tá certo? E assim a vida dele vai passando, tá certo? Pode ser que essa experiência seja interessante do ponto de vista mental, parecido com a história das terapias, das terapias que se faz, tá certo? Os meus filhos ficam, dois que eu tenho aí que fazem psicologia, eles ficam, sabe, teimando comigo, sabe, insistindo para me converter. Eu, rapaz, um cara, sabe, já cascudo, entendeu? Mas eles querem me converter, sabe? Eles querem agora que eu faça uma avaliação neuropsicológica, tá certo? Para saber